Alô, meu povo, muito bom dia. Segunda-feira, hoje 23 de abril, hoje vamos falar sobre o sarampo. Vamos bater um papo com o Dr. Clay Brites, pediatra e neurologista infantil. Você já deve ter ouvido esse nome há algum tempo e achou que nunca mais ouviria. Pois é, o sarampo, pelo visto, está voltando aos poucos e pede cuidados, principalmente com as nossas crianças. Mas como é mesmo esse problema? Como ele nos afeta? Vamos conversar com o Dr. Clay Brites para trazer todos esses esclarecimentos para a gente a partir de agora, aqui no nosso Show de Saúde. Dr. Clay, muito bom dia. Olá, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Prazer tê-lo aqui no nosso programa, Dr. Clay. Ele que é pediatra e neurologista infantil. Dr. Clay, sarampo, tinha tempo que a gente não ouvia falar do meu tempo de criança, doutor. E graças à vacinação é que você faz muito tempo que não está sabendo e que não ouve falar sobre a doença. Amém por isso, doutor. Amém por isso. Não há dúvida. A importância da vacinação, né, doutor Clay? Não só isso. A importância na infância Sim. de manter bons níveis nutricionais das crianças, porque as crianças desnutridas, elas têm mais risco de desenvolver sarampo também. Opa, então vamos conversar melhor sobre esse assunto aí. Mas primeiramente, como podemos definir o sarampo? O que é o sarampo, doutor? O sarampo a gente chama de uma doença eczemantosa. Difícil isso, hein? Eczemantosa aguda. O que significa? Por favor. Ela está naquele grupo de doenças infecciosas no qual aparece no corpo da criança vários pontos avermelhados. Então os sinais são esses, pontos avermelhados ou tem mais algum sintoma? Tem mais. Antes desses pontos avermelhados aparecerem, em torno de 3 a 4 dias antes, a criança começa a ter um quadro muito parecido com um quadro de resfriado, febre, ínguas aparecendo no pescoço, principalmente em áreas próximas da garganta, do pescoço e da cabeça, e a criança pode ter tosse, coriza, aqueles sintomas gripais. Certo. O exantema do sarampo é um exantema que se espalha por boa parte do corpo, mas principalmente no tronco e nos membros superiores e até inferiores. Sim. E a criança pode ter lesões dentro da boca, lesões avermelhadas dentro da boca também. Nossa, mãe. Então, esse conjunto de sintomas levanta a suspeita para o médico de que a criança está desenvolvendo sarampo. E como que é transmitido isso, doutor? A transmissão é por via aérea, é pelo contato com o ar e o contato com secreções que a própria doença produz nas outras pessoas. Então, se é via aérea, eu posso pegar em qualquer local de qualquer pessoa? Sim, pode. Por isso que a vacinação ela é muito importante, porque ela tem um alto índice de proteção, fazendo com que, mesmo que você vá para áreas de risco para sarampo, áreas que estejam tendo algum tipo de epidemia, você tem proteção. Eu estarei imune se a minha vacinação estiver correta, é isso, né? Exatamente. Quais são as complicações do sarampo? Então, olha, existem complicações, vamos dizer, agudas, na iminência do sarampo, na hora que a criança está tendo a doença. Então ele pode desenvolver um quadro de meningite, ele pode desenvolver uma pneumonia, porque o sarampo ele reduz a imunidade da pessoa que pega. Então deixa a criança e o jovem mais suscetível a desenvolver outras infecções mais graves. Por isso que é muito importante a criança estar em boas condições de saúde, nutrida, vacinada, em boas condições de saúde geral, porque se ela pega sarampo numa condição em que ela já está prejudicada por alguma outra condição, ou se ela está numa situação de vulnerabilidade, o sarampo pode inclusive levar à morte. Certo, doutor. É mais grave do que a gente pensa, né? Sim, é mais grave. Como a gente nunca ouviu falar muito, né? E a vacinação sempre reduziu os índices a ponto da nossa geração não ter visto o sarampo levar muitas pessoas a ficarem doentes ou morrerem, hoje as pessoas ficam tendo aquela sensação de que
o sarampo é uma doença boazinha, mas ela não é, não. Como se fosse uma febrezinha ou um resfriado apenas, mas é muito mais grave do que isso, né? Sim, tanto isso é verdade, que em algumas áreas dos Estados Unidos, onde os pais estavam se negando a vacinar os filhos para o sarampo, com medo que os filhos desenvolvessem autismo, o que não tem nenhuma fundamentação. Não tem nenhuma correlação, né? Nenhuma. Essas áreas dos Estados Unidos estão voltando a ter epidemias de sarampo. E as crianças tendo graves complicações. Certo. Um país desenvolvido. O senhor citou várias vezes a palavra crianças, mas também citou a palavra jovens, né? Aí eu pergunto, tem grupos ou fatores de risco, como a idade, ser na infância, ser na adolescência, ser na juventude? Sim. O sarampo é mais grave na infância, né? Porque a criança está mais vulnerável, a criança ainda está em fase de desenvolvimento do seu sistema imunológico. Sim. Então ela está mais exposta à gravidade do sarampo e a desenvolver o sarampo. A vacinação é feita na infância. Certo. A criança ela é mais frágil nesse sentido. Ela é mais frágil. Mas eu posso pegar o sarampo também na adolescência, juventude, também na fase adulta? Também, qualquer fase da vida. Muito bem, meu povo, estamos encerrando por hoje o nosso show de saúde. Prometo que amanhã, aqui no nosso show de saúde, vamos dar continuidade, vamos falar mais sobre sarampo, conversando com o Dr. Clay Britz, tá bom? Amanhã, mais detalhes sobre o sarampo aqui no nosso show de saúde.